Olá, 19 de abril de 2024. Lércio Comar no nosso resumo do que foi notícia ligada à economia, ligada aos móveis. O que nós temos de novidade? Bom, Marketplace e Receita Federal, como assim, Lércio? Bom, recentemente a Secretaria da Receita Federal divulgou o relatório anual de fiscalização 2023 e 24. O que significa? Eles consolidam o que foi feito no ano anterior, dizem que foi feito, e estabelecem o foco da Receita para o ano presente. Ou seja, onde a Receita Federal vai focar em 2024. E eles falam que isso vai ser feito no Marketplace. Mas antes disso, um detalhe interessante citado na matéria também. Apenas 0,04% das pessoas jurídicas respondem por 61% da arrecadação administrada pela Receita Federal. Gente, é bem concentrado, hein? 0,04% do que a Receita Federal recebe vem de apenas 61% das empresas. São poucas empresas onde se foca. E um dado ainda mais assustador, que em 2023, durante o ano inteirinho passado, os autos de infração totalizaram 225 bilhões de reais. 225 bilhões de multa da Receita Federal ano passado. Quase 10% de tudo que foi arrecadado, 63% de aumento. Significa que 90% do que foi arrecadado ano passado foi com imposto. 10% de toda a arrecadação federal, e é muita grana, 200 bilhões, foi só em multas e aumentou 60% em relação a 2022. Será que as empresas estão tão sonegando tanto mais assim, ou o governo está com muita sede nisso? Só sei que, de qualquer forma, aumentou muito essa pressão, a fome do governo por arrecadação, e as multas estão pesando e pesando bastante. Mas, segundo sobre a questão marketplace, medidas estruturantes para 2024, dentro do campo das medidas estruturantes, foram inseridas como prioridade a fiscalização federal nas operações em plataformas digitais e marketplace. Entenda que por medida estruturante iniciativas que visam aperfeiçoar a área de fiscalização. Sim, os marketplaces e o comércio eletrônico de forma geral está no radar. Então vamos lá, o governo precisa arrecadar mais. Ano passado aumentou 64% as multas, 10% do arrecadado foi multa, e para esse ano ele diz que ele vai focar onde? Marketplace e comércio digital. Então aí vem coisa, pode esperar com certeza. Aqui embaixo ele completa dizendo que por isso a Receita Federal adotará ação de estímulo à conformidade. Vamos lá, estímulo à conformidade e parceria com plataformas digitais. A Receita Federal em parcerias com plataformas digitais. Bom, segundo o comentário aqui, abre aspas do redator, do produtor dessa matéria, considerando que o Estado brasileiro é campeão no sentido de atrapalhar a vida de quem empreende. Posso estar enganado, mas não ficarei surpreso se daí surgirem novas burocracias, obrigações acessórias, sem fim de custos de conformidade para o e-commerce. O governo precisa de grana e ele está mirando no e-commerce, nas plataformas de e-commerce. Moveleiro, a gente sabe o quanto está pesando. Saiu uma matéria dizendo que 16% do que está sendo consumido já está indo para e-commerce. 16% é bastante, hein? Inadimplência em alta. Eu não gosto de falar sobre inadimplência em alta, não, mas saíram muitas matérias essa semana e aí a gente não tem como deixar isso quieto. Atingindo 67 milhões de pessoas, segundo o CNDL e o SPC Brasil, mesmo com as renegociações das dívidas do Desenrola Brasil, era para ter diminuído? Não. Bateu o recorde de novo. 40% da população adulta, para cada 10 brasileiros, 4 está em atraso. Vamos lá. É inadimplência, não é endividamento. Aquela conta de endividamento ela é falsa. Mas quando você vem para inadimplência, aí não, aí assusta. Significa que a conta está em atraso. Para cada 10, 4 tem conta em atraso. Lércio, mas é muito alto. Tem dois poréns nisso, tá? Como a gente fala direto que nós estamos com um momento com emprego em alta, você tem pouca gente desempregada e a renda até que está constituída melhor. Então, como justifica bater esse recorde de inadimplência? Como justifica um momento onde você vê o comércio aquecido, dificuldade das empresas em contratar profissionais e a gente está com esse recorde de inadimplência? A matéria traz aqui embaixo logo a resposta para isso, tá? Presta atenção comigo. O crescimento do indicador anual se concentrou no aumento de inclusões de devedores com tempo de inadimplência de 1 a 3 anos. Significa que essa dívida
Essa inadimplência que está entrando agora, que bateu recorde, ela não foi feita mês passado. A conta não venceu mês passado. São contas que venceram de 1 a 3 anos atrás. Elas foram negativadas agora. Ah, muda um pouco de figura. Não que soluciona, mas muda um pouco de figura. E outra coisa muito importante: 3 em cada 10 consumidores, ou seja, 30%, vamos lá, 40% tem dívida. 30%, sobram 10, não é 30 dos 40, é 30 do total. A dívida é até de até quinhentão, R$ 500. Então, nós temos aí 40% dos brasileiros endividados. Sim, mas 30% dos brasileiros endividados têm uma dívida de até R$ 500. Lércio, mas para o cara humilde, quinhentão é muito dinheiro. Tá, mas estamos falando de um salário mínimo de 1.400 e estamos falando aí de 10 dias de trabalho. Tem um 13º, às vezes tem umas férias, tem algo. Dá para acertar? Aparentemente dá. Não é nada assim, um endividamento que a pessoa ferrou com a vida dela. Concorda? Sobram 10% com dívidas acima de R$ 500. Então, para cada 10 brasileiro, segundo a matéria, tem uma dívida acima de 500. Opa, então ainda não está assim tão perdido. Quando a gente vê a chamadinha, parece que assusta demais. E por setor de crédito, quem é que tem essa grana para receber? 64% são bancos. Sabemos que é lá, é no cartão, é ele que tem um juro alto também e está dentro do custo dele isso, tá? Não vamos falar que não. Depois segue água e luz, 11%, e o comércio com praticamente 11% também. Então nós temos aí, para cada 10, praticamente uma pessoa está devendo água e luz e uma pessoa está devendo para o comércio, não deixa de ter. Apesar de haver tentativas de pagamento, o Serasa lançou um programa de perdão de dívidas, apesar do Desenrola Brasil não ter dado tanto efeito, o Serasa também aqui o perdão de dívida, com desconto de até 90%. É só entrar, o sujeito entrar no site do Serasa, faz um cadastro, vê quais são as dívidas dele que podem ser renegociadas, e ele escolhe qual é dessa dívida que ele quer renegociar e qual é o desconto que ele consegue. Com isso, é atrativo, porque é uma situação feita direto ali no Serasa, muito rápida, na verdade, e muito fácil dele poder negociar. Aí ele escolhe qual é a dívida e paga. Essa matéria foi colocada num grupo de WhatsApp de diretores de empresa e houve um comentário, uma pergunta interessante. Quem paga esses 90% de desconto? Eu acredito que o credor, eu acredito que sejam dívidas muito antigas, dada como perdida, e é uma forma do cara tentar limpar até da carteira dele essa sujeira, porque ele vai receber mesmo. Às vezes são valores muito pequenos que ele não pode dar baixa se ele não fizer uma campanha. Se as pessoas físicas têm bastante dívida, as recuperações judiciais estão em alta. Eu não gosto de falar muito disso, e em algumas palestras que eu fiz no final do ano passado, eu apresentava que vinha matéria dizendo de recuperação judicial em alta, mas comparada com o passado não era nada. O problema é que continuou crescendo, isso não diminuiu, e agora fica preocupante. Como assim? Em um ano, são 73% a mais de RJs, é o 15º aumento seguido. Se comparar com o mês de março do ano passado, foram 183 pedidos. Puxa, mas não é muito para o Brasil? É o dobro, 94% de aumento. Então, isso é muito, muito alto. Essa pessoa aqui, Max Mustrandi, é fundador da Excelência, uma empresa que atua com reestruturação de empresas. Qual que é a visão dele de mercado? No mercado, a perspectiva também não é positiva entre quem acompanha de perto a situação de empresa de dificuldade. Abre aspas para ele. Eu não vejo o cenário melhorando, eu vejo piorando, fecha aspas. Não é legal. Então, pessoa especializada nisso aí não está vendo a coisa melhorando muito. Se for olhar por setor, a indústria registrou alta de 55%. Então, não é o setor que está com maior dificuldade, mas está crescendo também em RJs. E segundo a matéria aqui, fala que tem conversado muito com o setor financeiro, a expectativa de RJs no agro. Agronegócio não é com a gente? O Brasil é movido no agronegócio. O agro não vai parar essa dificuldade no primeiro trimestre com a safra, tá? Vem a safra e resolve o problema, não vem não. A perspectiva é de continuidade de casos de RJ e falência no agro no segundo e terceiro trimestre. Por quê? É quando as empresas vão começar a fazer água. Não conseguem achar financiamento, vai acabando o estoque, o dinheiro de caixa, e isso vai acontecer em indústria, vai acontecer em loja. A expectativa do comércio, de forma geral, não é legal. Segundo o Rabi, para o comércio, ele aponta que o setor depende de juro, no caso do comércio, crédito e de renda. Portanto, deve sofrer com a Selic ainda elevada. E nós vamos ver que
Até adiantando aqui a matéria, a queda do juros, segundo Campos Netos, deve ser mais lenta. Nós temos aí o governo gastando loucamente, a dívida do Brasil aumentando e muito, foi 1 trilhão de dívida que aumentou só no ano passado. Interessante, o governo federal arrecadou 2 trilhões e aumentou a dívida em 1 trilhão. Essa conta é muito louca, é muito louca. E nós temos fatores externos, como a guerra, fazendo cotação de dólar e preço de petróleo subindo. Então, isso pode gerar inflação interna, sim, não é nada legal. E no final daquela matéria ainda da RJ, vem um comentário deles aqui sobre a rede supermercado Dia, que entrou na RJ. E é algo que parece muito com todo o mercado e que a gente vê nas indústrias e comércio também. Esse caso, do caso do supermercado Dia, foi como de um monte de empresas que foram malucamente e obsessivamente atrás do crescimento a qualquer custo do faturamento, malucamente, obsessivamente, atrás de crescimento a qualquer custo do faturamento. E se esqueceram que precisava dar rentabilidade, dar retorno, não dá para ficar sem isso. E a gente sabe que é bem por aí mesmo. Essas empresas que estão em dificuldade, assim como as pessoas físicas que estão, não entraram em dificuldade nos últimos 6 meses. Elas dependiam de capital de terceiro antes até da pandemia. O que aconteceu é que a taxa de juro alta fez com que ele pague muito mais juro do que ele está conseguindo. Então, no mercado muito competitivo, nós temos dividido empresas capitalizadas recebendo juro, ganhando juro, e empresas endividadas pagando juro. E elas têm que concorrer vendendo o mesmo produto no mesmo preço. É uma conta muito simples de fazer, muito difícil para quem está nessa dificuldade. A inadimplência das lojas de imóveis para a indústria continua sob controle. Ao menos no grupo AD ela está sob controle, ela vem em baixa aqui, então as lojas não, o grupo não está vendendo para lojas que ofereçam um risco e com isso ofereçam risco também no capital de giro das empresas. Zona livre de imposto, o que, que é isso agora, Lécio? Bom, semana passada eu terminei com uma matéria inusitada, para não dizer engraçado que não é, do cara dando machadadas nos móveis. E eu falei, quem sabe tem uma matéria louca para esse final de semana também? Tem que ser algo ligado à economia, então levar um tio falecido para cobrar para tentar um empréstimo no banco, apesar de estar ligado ao comércio, mas isso é loucura demais. Mas essa semana eu também ouvi um comentário sobre guerra na Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, onde fala, puxa, mas ainda se disputa território? Um país disputar território parece uma coisa tão louca, né, medieval. Você sabia que existe disputa de território aqui dentro do Brasil? Sim. O Ceará e o Piauí estão desde 2011 disputando por vários municípios. Nós podemos ter mudança no mapa do Brasil, tá? E segundo aqui um deputado, Franzé Silva, do PT, o território não tem posse definida. A área está em disputa judicial. Então, segundo ele, no momento, não pertence nem ao Piauí e nem ao Ceará. São 2.900 quilômetros quadrados. É esse monte de lugar aqui, de municípios, que estão em disputa. E aí fica a minha perguntinha impertinente. Ó, os links para as matérias estão aí no card, tá? Fica a minha perguntinha impertinente. Se nós montarmos uma empresa nessa área, que não é nem do Piauí, nem do Ceará, dá para a gente ficar isento de imposto, já que não tem dono? Ou o cachorro de 2 donos passa fome? Quem sabe? O que você acha? Dá para ir para lá, não dá não? Muito obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser.